Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! Compasso Binário. Você ouvindo do Compasso Binário, nós estamos cá de volta com mais um episódio muito especial nessa temporada que a gente está tratando dessa figura, desse ser, no mínimo, sui generis, que é o sui generis, inclusive, uma palavra que eu estou usando aqui para a segunda vez na minha vida, né? Que a gente espera os momentos especiais. Tá começando mais um episódio do Compasso Binário, falando dessa figura que é um músico brasileiro, e eu tô aqui do lado desse meu fidelíssimo escudeiro, Ney Souza. Fala comigo, Ney, tudo bem? Tamo junto sempre, Caetano, mais um episódio de Compasso Binário, que é a nossa diversão, né? É o nosso recreio, é quando a gente sai pro recreio. Playground. A gente fica aqui conversando, ouvindo música boa, conversando com alguém maravilhoso, falando sobre música brasileira e como que é fazer música no Brasil. E hoje a gente tem um músico incrível, nosso brother do choro, tá na nossa panelinha dos chorões, Dudu Maia, bandoneonista. Muito prazer, seja bem-vindo ao Compasso Binário. Alô Ney, alô Caê, que alegria estar com vocês, sempre bacana poder bater um papo com vocês, queridões. Que alegria, bora que bora. Já vamos começar assim naquela pergunta que é para iniciar os papos. Que é pra você contar pra gente, Dudu, como é que foi aí na sua vivência que a música se tornou um projeto de vida? Que você falou assim, ó, não vai ter jeito, vai ser esse negócio mesmo de tocar, de fazer som. Teve esse momento? Como é que marca isso pra você? Engraçado você fazer essa pergunta, Caê, porque ontem mesmo, o meu amigo Daniel Santiago, amigo de longa data, passou aqui em casa desavisadamente, tava caminhando aqui por perto, domingo, fim do dia e tal. E aí, tá de bobeira, voltou aqui do lado da sua casa, tal. Ele passou aqui e eu relembrei esse momento. A música, assim, ela sempre fez parte da minha vida. Desde de garoto, assim, tocava com os amigos e amigas aqui nesse ambiente de Brasília, que é muito propício a soar sons. Tem muita gente maravilhosa em Brasília tocando. Né? E, enfim, eu lembrei desse episódio quando eu fiz 21 anos de idade, meu aniversário de 21 anos de idade. A minha irmã fez uma festa surpresa para mim, na casa do meu avô. Ela pegou o meu amplificador de guitarra, a minha guitarra, eu nem tocava bandolim ainda. Pegou a bateria do outro amigo, o teclado do outro baixo, tudo, montou lá um esquema lá na varanda do vovô. Meu aniversário de 21, e chamou um monte de amigos. Dentre eles estava o Dani lá. E o Dani chegou cedo, tal, comecinho da festa, não tinha nem começado a tocar nem nada. Ele falou, Dudu, posso tocar sua guitarra um pouquinho? Falei, claro. O Dani sentou ali no amplificador, pegou a guitarra, minha guitarra, começou a tocar. Nisso a minha mãe se aproximou e falou, nossa, filho, como esse menino toca bem, né? E eu falei, nossa, mãe, realmente é extraordinário, ele vai ser grande. Ele vai ser grande um dia, e eu vou poder dizer que eu toquei com ele. E no exato momento que eu falei isso, aí eu senti no fundo do meu coração, eu falei, não, eu não vou dizer que eu toquei, eu vou tocar também. Então foi uma coisa muito nítida, muito arrebatadora para mim, numa data muito específica, no meu aniversário de 21 anos. Isso há quantos anos atrás, gente? Há 27 anos. Quantos anos atrás? Peraí, vamos fazer essa conta. Há 23 anos atrás. Há 23 anos atrás. Já dá uma suavizada, né? Há 23 anos atrás, então nesse exato momento caiu a ficha e dali em diante eu me entreguei com toda a força e determinação e tudo que eu tinha para esse ofício, para essa missão. Que bonito. Eu também acho que é assim, né, Ney? Um ofício, uma missão, uma entrega, né? E olha, você falou do Daniel Santiago.
como é que foi ser músico em Brasília nessa época, ter o Daniel como brother. Eu acho que na música, a gente, durante essa caminhada, a gente não faz essas coisas sozinho, né? A gente aprende com quem tá perto da gente, e quando a gente vai ser artista mesmo e lançar nossos discos, tem muita gente ao redor, né? Então, conta um pouquinho, Dudu, como é que foi, tanto nesse começo aí em Brasília, e quanto as tuas outras fases, assim, quem que marcou os teus trabalhos, assim, que você ama tocar junto, construir a tua estrada? Essa pergunta é bem legal, aproveitando o ensejo do que eu falei do Dani, porque, enfim, crescemos juntos aqui na cidade, né? Vários dessas figuras, né? E é claro que existiam gerações anteriores que, né, já carregavam, né, essa missão e serviam de referência para nós. Entre eles, os mais relevantes, nossa, são tantos, eu tenho medo até de esquecer o nome, mas com certeza para mim o Alencar Sete Cordas, Alencar Soares, acabou de fazer 10 anos da passagem dele. Professor do Rogerinho, né? Sim. O Gamela foi professor de um monte de gente, do Lula Galvão, do Nelson Faria, do próprio Dani Santiago e tal. E tantos outros, né, importantíssimos, assim, nossa, com certeza, se eu começar a enumerar aqui, eu vou perder. Né, mas o legal dessa geração da nossa molecada lá, nesse momento, que eu falei, né, logo quando eu fiz 21 anos de idade, quem estava, dentre as figuras que estavam aí na área, tava o Rogerinho Caetano, que você falou, tava o Hamilton de Holanda, tava o Daniel Santiago, tava o Gabriel Grossi, tava era molecada de Brasília. O time. O Rafael dos Anjos é de Brasília também? Rafael dos Anjos é daqui, eu conheci ele molequinho. Ele era moleque. O violonista, né? Que mora no Isso, Rio. que tá produzindo um monte de coisa super bacana lá pra vários artistas. Olha só, nem desconfiava disso. Eu sempre vi ele tocando no Rio com a galera do Rio. Tem mais essa turma, Amor Ribas, nossa, muita gente fera. Muita gente fera na época, assim, uma geração super legal. Teve essa coisa da transição também do choro começar a conversar com outras linguagens, a partir do momento que o Hamilton e o Dani se encontram. Inclusive, eu lembro, fui eu que dei o telefone do Dani pro Hamilton, né? Que barato! Olha só. Né, porque ainda tinha os nichos ali do choro, do jazz, do rock, aquelas coisas. Rolou esse momento, a gente muito jovem, muita vontade, querendo tocar o tempo inteiro, muita descoberta, né? Sim. Foi uma coisa muito legal. E ainda havia um movimento muito intenso dessa migração do pessoal sair daqui pro Rio e pra São Paulo. Poxa, a própria Cassaélia, Zélia Duncan, Nelson Faria, Lula Galvão. Nossa, tanta gente, né? E nessa, teve esse movimento e foi uma turma pro Rio de Janeiro, né? O Daniel foi pro Rio na época, isso mais ou menos 2002, o Gabriel Grossi, o próprio Hamilton, né? Eu por pouco não fui, acabei ficando, porque aí começou a pintar muita coisa para trabalhar fora do Brasil e foi onde realmente estabeleci a minha carreira nos últimos 15 anos ou mais. E acabou que esse time de ir pro Rio, que estava sendo bem considerado, assim, né? Estava nos meus planos, acabou não acontecendo. Eu acho que foi muito bom para mim, dito o meu perfil, minha personalidade, não ter ido para aquele contexto profissional. Isso aí é uma coisa muito subjetiva, né, no caso. Eu olhando para minha vida, olhando para trás hoje, eu gosto muito de estar aqui em Brasília. Eu gosto muito da cena e do que acontece. E hoje, diferente de 20 e poucos anos atrás, você consegue exercer essa profissão artística sem necessariamente ir ou para o Rio ou para São Paulo. Vocês construíram um espaço aí, né? Hoje ele existe aí. Sim, a forma que a gente pode ter visibilidade, né, através das mídias sociais e a própria viabilidade mesmo, de hoje em dia você poder até voar mesmo para os lugares que antes, por mais que já houvesse essa realidade, claro, hoje em dia o trânsito tem muito mais fluxo, né? Enfim, naturalmente as coisas foram se acomodando e eu acabei ficando aqui por Brasília mesmo, onde eu acredito que eu tenho uma missão, eu tenho uma responsabilidade de estar aqui, e eu adoro estar aqui também, né? Eu amo viver aqui, eu acho muito legal. Quanto mais eu ando pelo mundo e tal, mais eu dou valor por estar aqui. Eu acho incrível você falar isso, Dudu, porque eu moro em Juiz de Fora, né? Que é Minas Gerais. Estamos pertinho do Rio, estamos sempre frequentando o ambiente, mas não moro lá, né? Assim. E tem 11 anos que eu trabalho com música e durante muito, agora um pouco menos, assim, acho que a galera já entendeu qual é do assunto, mas eu ouvi muito das pessoas, assim,
quando é que você vai sair daí? Quando é que você vai pro Rio? Quando é que você vai para São Paulo? E eu acho que, claro, a gente tem uma diferença de gerações, né? Mas já era muito nítido para mim também essa coisa de que a música é livre, né? Então ela pode correr, a gente pode ir, toca, distribui, faz show, grava, mas que isso não, nesse tempo, né, nessa realidade, não era uma obrigação. Só tem essa possibilidade se você não ficar, né? Se você for para essa vitrine, vamos dizer assim, nesse eixo Rio-São Paulo. E eu acredito muito, da mesma forma que você está falando, que transformar e dialogar com o espaço onde a gente está é tão importante quanto ir para fora, né? Sair daqui, né? Mostrar a sua música nesses grandes centros, né? Vamos dizer assim, eu lembro de ter já falado isso em algumas entrevistas, quem tá aqui importa tanto quanto quem tá lá, sabe? Então, e música a gente faz para as pessoas, para todo mundo, né? E constrói coisas a partir disso, cenários, relações. Então, para mim, assim, é muito inspirador ouvir você falar isso, assim, com esse amor ao lugar onde você tá, entendendo a importância de você estar aí, sendo o artista que você é, tocando, poxa, com todo mundo e em todos os lugares. Tá, bate direto no meu coração, sabe? Fico muito feliz de você compartilhar isso com a gente. Tem uma coisa interessante que nada impede de você ir tocar e trabalhar Exatamente. em Rio, São Paulo, Nova York, Los Angeles, né? E tem outra coisa que é engraçada, interessante, é claro que você está num centro como Nova York, São Paulo e tal, você, como você falou, uma vitrine, você tem uma acessibilidade a ocupar postos de trabalho, dependendo do que você se propõe a fazer, né? Ao mesmo tempo, quando você chega de fora, é super legal, ou mais, entendeu? Então uma coisa é um cara que sai de Brasília e vai tocar em Nova York, do que um cara que tá lá tocando, que tá todo dia matando um leão por dia e tal. Lá ele é um músico local. Sim. É uma coisa interessante, assim, é um paralelo, um paradoxo também, assim, né, da perspectiva das coisas. Agora, hoje, realmente, a gente tem capacidade de transitar muito mais e de ser ouvidos, né, e de expor o nosso trabalho através de N plataformas e linguagens, né, audiovisual e tudo mais. Então, é uma nova realidade mesmo. E que é importante dialogar com ela, assim, né, eu acho que eu sinto, às vezes, que alguns colegas, né, que pegaram esse trânsito, por exemplo, de uma realidade e talvez você possa até falar isso um pouco, né? De uma realidade que, tipo, ia pro show e vendia muito CD, e aquele CD que vendia completava o cachê, e, tipo, hoje isso não existe, é tudo plataforma digital. E, assim, já ouvi isso com algum pesar, sabe, assim? Porque realmente transformou o jeito, né? O material transformou. A música é música, sobrevive a tudo, né? Maior do que tudo, mas o formato transformou, assim. Eu acredito particularmente que a transformação ela é notória, mas não adianta também entrar num estágio de negação, né? Tipo assim, então agora é assim é ruim, assim não vou fazer. Poxa, mudou e tem que dialogar com isso, né? Não adianta pôr de lado, né? Negar. É novo, né? O momento é novo, ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de ser ouvido instantaneamente, né? De qualquer lugar, né? Do carro, do parque, de casa, né? Assim, as pessoas podem acessar o seu material de qualquer lugar, a qualquer momento. Ao mesmo tempo, essa coisa instantânea pode ser descartada também instantaneamente. É um novo tempo, é uma nova forma de se relacionar com esse objeto, né? Agora, engraçado, lá fora ainda compra-se CDs nas turnês. Lá fora, aqui no Brasil não se compra, né, muito assim mais, mas viajando fora realmente ainda faz uma relevância considerável a receita de vender uns CDs e tal. Acho que as pessoas vão aos shows, muitas vezes o público tem um perfil também de mais idade e também como um souvenir, né? Eu descobri um dado muito interessante essa semana, Dudu. Brian May deu uma entrevista bem longa para o YouTube, o guitarrista do Queen. Ele falou nessa entrevista que no Reino Unido, recentemente,
a mídia física que mais vende agora é vinil, mais que CD. Olha só. Virou a chave, assim, e é um registro muito interessante pra gente que trabalha com música, assim, né? O que tá acontecendo? Qual que é o sentido de ter uma mídia física hoje em dia? Por que os CDs não vendem? Por que essa região tá comprando vinil de novo, né? E tudo mais. E a gente tem que se colocar, né? E entender o que tá acontecendo no mundo. A coisa do vinil tem uma coisa interessante, que é a forma que você se relaciona com o objeto, né? Você, a partir do momento que você se propõe a ouvir aquela música, né, você tem aquela coisa visual com a arte, né, do trabalho, você tem a coisa tátil de pegar e manipular aquele objeto, de colocar no dispositivo para tocar, mover a agulha e tal. A partir nesse momento, você já está criando um engajamento muito interessante com a música, né? Um engajamento bem bacana, assim, de você se dar o tempo de fazer. Esse é um ritual até, tal. Então é uma experiência bacana, assim, né? É uma experiência legal de se relacionar com o objeto. Aí é um objeto musical, né? Perfeito. Eu vou passar então agora, né, que a gente já discutiu coisas do mercado, né, do tempo atual da música, vou mexer lá nas recordações, que a gente que é músico, que vive disso e para isso, a gente sabe que tem aquelas coisas que só a gente vive, né, que se contar, ninguém acredita. Então a gente tá fazendo, assim, uma coletânea de histórias com os nossos entrevistados. Já teve saliva de clarinete no bolo, já teve choro na boate. O xilofone quebrando do calor, botaram o pessoal pra tocar no calor e as teclas do xilofone foi quebrando tudo. Exatamente. Então, tem muitas histórias aí. No final, quem sabe a gente não faz um award, né, de melhores histórias do Compasso Binário. Então, conta pra gente, Dudu, uma história assim daqueles tipo perrengue, daquelas situações inusitadas que só músico no Brasil que vive. Perrengue não falta, né? Eu acho que a grande maioria, grande parte das histórias, elas são meio impublicáveis até. Vai ter que ter um Compasso Binário mais 18 depois, né? Compasso Binário explicit. Exatamente. Vocês me pegaram um pouco de surpresa agora, mas tem uma que eu lembro, assim, falando em perrengue, assim, uma que eu me lembro. A gente estava nos Estados Unidos em turnê com o trio brasileiro, eu, Alexandre Lora e o Douglas Lora. A gente tinha feito um show, se não me engano, em Louisville, no Kentucky, e nesse dia seguinte a gente ia tocar em Nova York. E, poxa, nós enquanto profissionais é impensável você falhar com o seu horário também, ou não aparecer, né? Impensável. E lá, culturalmente, também é bem complicado. Se você for atrasar 5 minutinhos em qualquer coisa, você avisa. E diferente também do nosso tempo aqui, né? Então é uma coisa que tem que ser levado muito a sério. Você faz muito. Cara, eu converso muito com a galera mais nova sobre isso. Tipo, cara, não adianta você tocar bem, você tem que chegar na hora. Tocar bem, todo mundo toca aí. Sim. É importante. E às vezes a galera mais nova fica me olhando meio assim, tipo, cara, você combinou tal hora. Eu não tô falando pra ser chato, pra encher seu saco, mas tô falando pra você entender isso, porque é isso que vai fazer diferença amanhã na sua carreira profissional. Porque tocar bem tem muitos, e as pessoas que vão ser chamadas para participar de um trabalho coletivo são as pessoas que fazem esse trabalho fluir. Exato. Mas se você não consegue chegar na hora, ou outras coisas, né, que interrompe esse fluxo ou que compromete esse fluxo, as pessoas inconscientemente já começam a lembrar daquela outra pessoa que às vezes até toca diferente, nem toca da forma que você toca, mas não vai, né, é um somatório de tantas variáveis para você fazer um trabalho, qualquer área, né, que as pessoas não querem ter imprevisibilidade nas variáveis, que já são muitas, sim, né? Pode acontecer qualquer coisa. Poxa, importantíssimo você estar falando isso, muito, muito bem colocado. Não pesar no ambiente, né? Entender qual é o fluxo das coisas, né? Entender, deixar, né? Não interromper o fluxo das coisas, conviver bem com as pessoas. É um ofício, né? Exato, Ney. É isso, sobre operar uma carreira musical, né? Não só fazer a música, né? Isso é uma parte, isso é uma boa parte, mas tem muitas outras coisas, né? E tem muita gente tocando muito bem, tem muita gente linda, maravilhosa, entendeu? Então não basta só isso. É verdade. Falando dessa coisa de horário, a gente tava saindo, acordamos cedinho lá pra pegar o voo, cara. A gente já tava na sala de embarque, tudo certo. Fomos ali no gate, olhamos ali, tava o avião lá, o Finger, né? O cara, o pessoal lá e tal. Parecia que tava tudo tranquilo. Cara, não sei, a gente foi tomar um café da manhã, ele dava pra ver o portão, assim, o café da manhã no aeroporto. O cara já tinha visto a gente, o cara que tava lá
na entrada do embarque. Eu não sei que viagem que foi a nossa, cara, que a gente chegou lá, quando viu já tinha todo mundo embarcado, a gente já tava no portão, mas eu não sei que pânico que deu no sistema, em nós três. Quando viu, fechou a porta do Finger, né, do portão, e a gente vendo aquela situação assim, cara, e a gente dava pra ver o avião, o aeroporto não é muito grande, então dava pra ver a cabine do piloto ali da janela, ali do lado do portão, e a gente batia na janela. Nossa, bem aquela trilha, né? Espera, gente. Espera, pelo amor de Deus, cara. Espera, pelo amor de Deus. Aí já era, cara. Aí nisso o cara já saiu de lá de dentro, do Finger. E a gente, cara, deixa a gente entrar, pelo amor de Deus. Ele falou, não, cara, já fechou, já era. E a gente tinha que estar em Nova York, cara. Um voo longo, assim, pra chegar difícil. A gente, cara, pelo amor de Deus, arruma um próximo voo pra gente, cara. Dá um jeito, pelo amor de Deus. Aí ele, aquela coisa no teclado do... Sim. Não resolve nunca, não, peraí, só mais um pouquinho. Cara, o próximo voo é tal hora, tá? A gente, não vai dar. A gente tem que estar em Nova York, cara, tem que estar tocando, sei lá, 6:30 da tarde. O cara lá de novo. Ele falou, cara, tem um outro voo de Cincinnati. Tal horas. Cincinnati é uma cidade que, se não me engano, a gente tinha que dirigir umas 2 horas até lá. Cara, a gente alugou um carro, fomos pra Cincinnati, pra outra cidade, pra pegar o voo, pra chegar em Nova York. Chegamos em Nova York, tipo, horário de pico, assim, cara, o aeroporto lá é longe, né, de Manhattan e tal. Cara, pegamos um táxi, chegamos 15 minutos antes do show. Mas chegamos. Com emoção, né? Certinho, tranquilo, vamos nessa, tal, atacamos, deu tudo certo, mas foi muita adrenalina. Eu tô aqui já! Essa aí de perder voo, cara, já aconteceu cada uma, né? Mas enfim, se começar aqui... mas enfim, foi final feliz essa aí. Mas com emoção, né, Ney? Do Muita emoção. Kentucky pra Cincinnati pra chegar em Nova York 15 minutos antes do espetáculo. Não tem mais emoção que isso. A gente perdeu o voo no aeroporto, alugamos um carro pra ir pra um outro aeroporto, numa cidade mais próxima, pra pegar o voo e chegar onde a gente precisava. É chegada a hora, aquele momento mais esperado, que a gente recebe o quê? Muitas cartinhas imaginárias ansiosas para ele acontecer, que é o quê? O nosso convidado maravilhoso foi tomar seu cafezinho e a gente vai tocar um chorinho para você. Já escutou a música aqui, né? Que tá rolando aqui no fundo, que já é marca registrada nesse nosso quadro. E hoje a gente vai fazer uma música da autoria do Ney e ele vai contar pra gente qual é. Caetano, o Dudu inclusive falou que o café tá uma delícia, mas aqui a gente vai falando um pouquinho, a gente passa um café pro Dudu e passa a nossa composição aqui, né? Polivalência, é isso. Você sabe, Caetano, que eu tô aqui na Ilha da Magia, Florianópolis, um lugar maravilhoso, inspirador, e aqui em casa... Eu tô recentemente morando aqui na Lagoa da Conceição. Você, ouvinte, que conhece Florianópolis, sabe que a lagoa aqui é linda. E daqui de onde eu moro, rola um monte de encontro legal. Um beijo, Marina, um beijo, Sofia, que moram aqui comigo. E tem sempre gente da arte aqui, elas são do sapateado. E vem gente tocar aqui, vem gente ensaiar de percussão, de música, de dança. E é um lugar que poxa, só rola encontro legal. E daqui da frente dá de ver o Porto da Lagoa, que é um lugar lindo, assim. Então eu tava aqui em casa, tocando violão, aí veio a melodia na cabeça, fiquei procurando as ideias e tal, e rolou essa composição, assim, cheia de inspiração, procurando uns caminhos harmônicos diferentes e tal. Eu chamei de Porto da Lagoa, que é a minha visão aqui de casa. Que coisa linda, bora lá! Vamos tocar.
E aí me conta, Dudu. Já põe aqui, ô Ney, a minha trilha de Xuxa Mística. Xuxa Mística. Essa personagem, essa figura astrológica que ela baixa aqui no Compasso Binário, que eu quero saber. Pintou essa situação de aeroporto. Quem me conta aí, na intimidade do trio brasileiro? Por quê? Eu não sei mapa astral, nem de Alexandre, nem de Douglas. Inclusive, um beijo pra eles, queridos. Mas Dudu é aquariano. E aquariano é assim, ninguém me manda, é do contra, é a força do universo mesmo, é como as coisas têm que operar. E não se altera, não se abala. Me conta, procede ou não procede, Dudu? Cara, não sei, no convívio da gente é muito harmonioso, viu? A gente já dividiu o colchão, sabe, assim, nas estradas da vida. Hoje em dia é melhor, né? Mas assim, no curso desses 20 anos, né, que a gente já passou por tantos lugares, tantas milhas rodadas, a gente já passamos muito perrengue, mano. É perrengue demais, né? Mas assim, a gente tem uma política sempre de você primeiro. Então, quando todo mundo age assim, isso é uma outra coisa importante no convívio profissional musical, assim. Se a gente tem esse espírito, fica sempre bom pra todo mundo, sabe? Você primeiro, e claro, e aquela coisa que eu falei antes, na hora de trabalhar, gente, é muito profissionalismo, tem que cumprir o que tem pra cumprir. Gosta de curtir, gosta de tomar uma, gosta de bagunçar, beleza. Mas aí segura a onda, tem que entender qual o trabalho que você tem que entregar, quando e a que horas, né? O momento, né? Como é que são as coisas da hora de cada coisa. E não vou deixar de perguntar também, né? Aproveitando esse ensejo aí das parcerias, né? E esse trabalho lindo que vocês têm com o trio brasileiro, que eu sou, assim, super fã. É lindo demais, né, Ney? Vamos combinar. Sim. Tocando o trio brasileiro. Aquele som de... Como a gente fala aqui, né? Som de conjunto, né? Aquela coisa que não é uma peça cada um montado, sabe? Tem uma coisa de conhecer um ao outro, né? E que é um conhecer profundo, né? O Gladstone Vieira, que baterista e toca comigo, ele fala assim, no final das contas, é sobre quantas laranjas vocês chuparam juntos, né? Assim, muito, né? Muito além das notas, né? Mas como isso está presente dentro da música, né? E vocês do trio brasileiro, vocês têm 2 discos maravilhosos gravados com a queridíssima Nath Cohen. Inclusive, um beijo pra Nath, se ela estiver ouvindo esse... Tá representada, né, atrás aí do filme. Ah, tá aqui, poxa, tá na minha parede, tem uma arte. A Nath. Claro, a Nath, pô, maravilhosa, uma pessoa incrível. Aí, de repente, você fala um pouquinho desses trabalhos com ela, né? São 2 discos, o Alegria da Casa, depois o Rosa dos Ventos, Grammy nominated. Conta pra gente como é que é esse convívio, como é que foi essa parceria aí de vocês? Demais. Eu conheci a Nath em 2006 em Nova York. Eu fui ver ela tocar no Joe's Pub com o Choro Ensemble, que ela tocava na época. Pedro Ramos. Um beijo, Pedro Ramos. Isso, foi uma turminha bacana pra caramba. Eu fiquei de cara quando vi ela tocar a primeira vez, isso em 2006, né? Fiquei chocado. É a reação unânime. Total. Tocando clássicos do choro tal de uma forma assim, um surf, né? Uma coisa maravilhosa, fiquei chocado, conheci ela naquele momento. E aí, esses anos todos, já trabalhando nos Estados Unidos, sempre indo pelo menos uma vez por ano. Quando chega em 2010, eu tive a oportunidade de começar a coordenar o Centrum Choro Workshop, perto de Seattle, mais ou menos umas 2 horas de Seattle, um lugar muito bacana, chama-se Centrum, e é um lugar de artes performáticas, né? Então, durante o ano, era um antigo forte militar que virou uma locação para receber alunos de todos os lugares do mundo, né? Que querem fazer um intensivo em diversas áreas. Tem gente que vai fazer residência de pesquisa, de composição, do que quer que seja, e aí tem os workshops, tem o workshop de violino, tem o de blues, tem o de canto, tem o de dança, tem o de jazz e tem o de choro. Convidaram para coordenar esse trabalho lá, em 2010. E aí eu poderia montar uma equipe para trabalhar comigo, né? Nisso aí, já o Douglas, o Alexandre, o Jovino Santos Neto, Jovino, pianista do Hermeto, mora lá em Seattle, já estava lá na onda, claro. E ao longo dos anos sempre teve a proposta da gente trazer gente nova, variar. Então naquele dado momento eu falei, mais ou menos em 2011, 12... eu já falei com o chefe lá, eu falei, a gente tinha que trazer a Nath Cohen, porque ela mora aqui nos Estados Unidos e ela sabe tudo mais alguma coisa. E nisso o chefe falou, nossa, será que a gente consegue e tal? Porque a Nath, né, ela é uma estrela mundial, né, do clarinete. Ele, caramba, será que a gente tem esse cacife, assim, de trazer ela, tal, não sei o que. Eu sei que no final deu certo. Em 2013 a Nath vem pro centro trabalhar com a gente.
E foi aquele amor à primeira vista, assim, de musical, né? Entre eu, ela, o Douglas e o Alexandre. Isso, o workshop sempre rola em abril. Em 2013 ela estava no Brasil e a gente marcou um show no Clube do Choro de Brasília, né? A Nath com Trio Brasileiro. E aí, poxa, eu já tinha um estúdio aqui na minha casa, poxa, vamos gravar um disco, aproveitar o ensejo, vamos gravar um disco. Então a gente tinha o quê? 2 dias para gravar, 2 tardes, né? Então foi como nós gravamos o Alegria da Casa. Nesse apartamento que eu tô aqui agora, inclusive conversando com você. A alegria da casa. Exatamente. Né? Enfim, aí gravamos esse primeiro disco, a Anzik, né, que é a gravadora da Nath, pegou o disco, né, mixou e masterizou e tal, e lançaram lá. Então, ao longo de todos esses anos, nós continuamos trabalhando juntos, anualmente. A força motriz que proporciona esse encontro, vistos de trabalho, passagens e tudo para que a gente transite de lá para cá, de cá para lá, é o Centro, esse Centro Choro Workshop, que já são 10 anos. 10 anos? Né, fazendo esse trabalho, né? A gente já levou o Eduardo Neves para lá, já levamos a Daniela Spielmann, levamos o Henrique Neto. Então é um trabalho muito legal e é muito bom poder fazer um trabalho a longo prazo, assim, construtivo, né? Principalmente no âmbito educacional, nem sempre a gente consegue, muito raro. Né? E tem alunos, tem pessoas que vão pro camp todos os anos? Tem, a grande maioria são reincidentes, Que né? massa. Que legal. Então dá para fazer um trabalho muito bonito. Você pega muito de legal, onde sabe? parou, né? Assim, ok, vamos colocar mais Exatamente. uma camada, né? Que maravilha. Muito bonito. Massa. E principalmente a forma de se relacionar das pessoas dentro da música, né? Porque tocar as notas é uma coisa, como você se relaciona com essa música, que é o grande lance. Então a gente já conseguiu atingir uma profundidade muito interessante. E esse time, né, da gente, né, cara, com a Nath, com a Dani tem todo ano também agora, porque ela é sensacional. Dani é maravilhosa. Né? A Dani já fez uma mini participação no Compasso Binário aqui. A gente tem um episódio pra gente. na primeira temporada, né, que a gente tava, na primeira temporada a gente tava falando dos compositores do choro. Inclusive, né, e falar pra galera ouvir, se não ouviu ainda, tá aí nas plataformas. Ouça lá. E a gente fez um episódio sobre a Lina Pes e falou bastante sobre a mulher no choro, na música instrumental, e a gente teve vários depoimentos assim que foram inseridos no podcast e a Dani mandou pra gente uma fala maravilhosa, inclusive. Estamos beijoqueiros hoje, né, Ney? Pois é, né? Só estamos falando de gente que... É demais. Um beijo Quando pra Dani, junta- maravilhosa. Esse junteiro do choro, né? Tá todo mundo em casa, um no Rio, um em Brasília, um em Minas Gerais, um em Santa Catarina, mas a gente tá tudo junto. É isso. E o resumo da ópera, né? Então, o Jovino, que é um ser extraordinário, extraterreno, né? Com a Dani, maravilhosa, a Nath e o trio, né? A gente tendo a oportunidade de estar nos encontrando anualmente e tendo a troca nesse nível de intensidade, né? E resultava sempre em turnês, lógico, anualmente, né? Pelo menos uma vez por ano e tal. Foi uma coisa muito enriquecedora para todos nós, uma troca muito forte, verdadeira e mútua, sabe? E heterogênea, né? E então, quando chegou 2016 para 2017, a Nath já botou a pilha, cara, tá na hora de gravar um novo disco. E aí voltamos pro meu estúdio. Só que dessa vez nós teríamos 5 dias. Aí eu falei, haha. Dá de gravar. Agora vai. 5 dias a gente tem. E aí, poxa, vamos fazer então ele todo autoral. Cada um traz 4 músicas. E aí nesse encontro a gente toca e vê como é que faz. Então eu já deixei o estúdio tudo prontinho, tudo setado, bem bonitinho, no jeito. E aí essa vez também uma coisa diferente, a gente montou um kit de bateria para o Alexandre. Né? Porque até então o Alexandre vinha tocando pandeiro. Então a gente já caminhando cada vez mais para uma direção mais cinemática, nos próprios trabalhos solos do trio brasileiro, né? É outro colorido. Tá explorando outras cores e tal, a gente, né, como vocês falaram, essa coisa de conjunto, a gente pensa muito mais em textura, em soma, do que eu tocando o meu, você o seu, o dele, entendeu? A gente pensa exatamente em tocar como uma coisa, um corpo, um caldo, né? Então não é muito a respeito das notas que está tocando, mas sim do clima, sabe? Da coisa cinemática mesmo, acho que a palavra cinemática tem a ver, sabe? Transportar você para uma atmosfera, né? Para uma textura, uma cor. Isso é lindo. Eu acho que já é uma outra fase para o músico, sabe? Já não é a respeito de mostrar serviço, já é música, sabe? Então a gente chegou, 4 músicas de cada um, então a gente ficava tocando a música na varanda, assim, a música de cada um que ia começando, né, a explorar ali, sentiu que dava liga, vamos gravar, os microfones já estavam tudo setado, tudo pronto, então a gente captava aquilo ao vivo mesmo. Em 4 dias a gente matou tudo, no último dia que sobrou, a gente gravou uns overdubs de percussão, né, perfumaria, climas. Uhum. Só para, né,
dar aquela atmosfera que a gente estava querendo para as músicas, mas o disco foi tocado a Vera mesmo, assim, todo mundo junto ali e tal. E é com aquele frescor de quando você acaba de pegar a música, assim, de sentir ela, né? Que é um lance limitador e ao mesmo tempo é legal. É limitador no sentido que, pô, você acabou de aprender a música, então você tem um escopo até que ponto você consegue tocar ela. Mas ao mesmo tempo você toca o que é importante de fato, né? Sim. E tem o frescor de estar tocando na hora e tal. Eu acredito muito nos fatores de limitadores, sabe? Eu acho bem legal, porque a gente tem tanta possibilidade hoje em dia. É legal quando tem certas coisas que definem um escopo para você trabalhar. Fizemos Rosa dos Ventos em janeiro. Em abril a gente saiu em turnê, fizemos uma turnê em 5 países, foi legal pra caramba. Se não me engano foi Estados Unidos, República Tcheca, Itália, França, Alemanha. Acho que foi isso. Voltamos, aí já começou a sair um monte de crítica legal. Aí ele já foi pra Downbeat Magazine entre os melhores 20 discos de jazz do ano. E chegou no fim do ano, foi indicado pro Grammy, né? Então foi uma alegria, assim, pra gente, porque a coroação de uma coisa que a gente fez junto, sabe? É tão gostoso quando você faz junto, todo mundo... Você recebe esse presente ao mesmo tempo, da mesma intensidade, sabe? Uma coisa nossa. Sim. É mais forte do que quando é só pra você. Você consegue compartilhar, né? Total, você consegue compartilhar essa alegria, essa emoção, né? Com a mesma intensidade, como se fosse com você. O que é, né? Assim, né? É com todo mundo ao mesmo tempo. Que bonito. Né, pra gente, não sei se é a palavra certa, mas a consagração de uma história de amor, sabe? De uma amizade, de uma coisa que a gente sempre fez motivado por ter uma razão para nos encontrar antes de qualquer coisa, estarmos juntos. Porque a Nath mora em Nova York, os meninos, o Douglas agora mora em LA, o Alexandre mora em Atibaia, eu moro em Brasília, então a gente sempre tinha que inventar alguma coisa para poder se encontrar e para poder ter esses momentos juntos, né? Então, nesse sentido, foi a consagração desse amor, assim, né? Aquela coisa que a gente cristalizou em um álbum, né? De repente ocupar esse espaço e ter sido ouvido da forma que foi e o reconhecimento que teve. Olha que legal que aconteceu esses dias, cara. Esses dias, por acaso, cara, eu vi um menino, cara, da Colômbia. Eu descobri esse menino, ele fez um arranjo pra música minha e do Douglas, que foi gravado no disco com a Nath, chama-se Choro Pesado. Super né, tema, a música minha do Douglas dela. Temaço. E aí, cara, apareceu esse cara, velho, da Colômbia, tocando. Eu achei por acaso no YouTube ali, o YouTube me sugeriu, ele tocando um arranjo só de sopros, o nome dele é Daniel Ayala. Eu acho que eu já vi isso, hein? Ele fez esse vídeo tocando, acho que sax alto, tenor e barítono. Ele fez um arranjo super maneiro, sabe? Aí eu tava falando com o Douglas esses dias. Douglas tá morando em Los Angeles, né? Te matando a saudade um pouquinho, assim, numa madrugada, assim, batendo papo, né, pelo WhatsApp e tal. Falei, Dô, eu achei esse vídeo aqui desse menino aqui tocando choro pesado, que legal. Aí eu fui pesquisar no YouTube. Cara, quando eu vi, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, sei lá quantos infinitos choro pesado, galera do mundo inteiro tocando, sacou? Eu fiquei louco com isso, cara. Tem uma galera da Rússia tocando, você não acredita. Assim, tudo que é instrumentação que você imaginar, tudo que é palco, tudo que é contexto, sabe? Olha que quadradinho. Olha isso, né? Como tece um fio mesmo, né? Que vai ligando as pessoas, vai sintonizando as pessoas que estão abertas para aquela frequência, né? Você joga a música no mundo, né? E diz uma coisa pro mundo. E as pessoas... Cara, a gente não tinha dimensão disso, cara, nos discos da galera, tá a música nos discos, de mó galera lá, eu nem sabia. Aí eu até montei uma compilaçãozinha, sabe? De 1 minuto, assim, que lindo, com a galera de vários lugares tocando. Poxa, a gente da Itália, Colômbia, Rússia, o que mais? Cara, tudo que é muito lugar. Esse disco foi hit. O Choro Pesado tá no Rosa dos Ventos, né? Tá na Rosa dos Ventos, exato. Esse disco foi um hit. Total! Porque eu não lembro de outro disco que uniu uma galera tão diferente, assim, porque eu lembro de falar com o pessoal que fazia conservatório na época de Itajaí, então às vezes, né, a gente encontra por aí, vai numa gig, encontra o pessoal, e o pessoal que às vezes não é do choro, e aí sabe que eu sou e vem puxar algum papo, fala assim, pô, aquele disco novo que saiu com o trio acompanhando a Nath Cohen e tal, muito foda esse disco, e eu via de muita gente, assim, que não acompanha especificamente o universo do choro, esse disco rompeu a bolha, assim, rompeu umas barreiras muito, muito legais, é muito legais ainda a música. Que maneiro, né, cara? Até porque não é um disco de choro. Exatamente. É um encontro musical. Choro inspired, né? Parte do choro, mas assim, tem uma brasilidade muito cosmopolita, né? Assim, tem com instrumentação, tem o 7 cordas, tem o clarinete, sim, né? Tem pandeiro. É que vocês estão falando numa linguagem e por acaso vocês cresceram falando
entre outras coisas, o choro de uma maneira muito forte, muito presente. Então, quando vocês estão maduros, tocando o que vocês querem, né, as composições que saem, né, da cabeça de vocês, já a água dessa fonte já tá na corrente sanguínea há muitos anos, assim. É tão emocionante ouvir isso, porque foi uma coisa tão sincera e espontânea, né? O Fundiço foi gravado lá em casa, sabe? E cada um trouxe suas músicas, a gente aprendeu na hora e gravou com o que a gente tinha para dar, com todo o amor e cuidado do mundo, mas era o que a gente tinha, né? É uma coisa muito honesta, sabe, assim, muito verdadeira do coração, e aquela coisa que eu falei, uma celebração de amor, de amizade, né, pra gente poder estar juntos, antes de mais nada. A gente nunca, principalmente nesse contexto desse trabalho dessa galera, a gente nunca ficou projetando, assim, coisa profissional, sabe, viajando nessa maionese, assim. Era assim, vai galera, a gente te amo pra caramba, vamos fazer som, vamos se encontrar, vamos armar uma turnê, vamos gravar, mas totalmente mobilizado por esse amor, nada além disso, né? E o resto foi consequência. Esse é o sucesso, esse é o sucesso real, né? É isso. O resto é o resto. Muito bom. E uma coisa que é sucesso no Compasso Binário é o nosso quadro. Que o quadro que a gente estava aqui, Dudu, é o quadro Reminiscências, que a gente vai falando de memórias, de lembranças, dessas histórias longas. E aí agora a gente entra no Acerta o Passo, que são aquelas perguntinhas mais rápidas. Você quer puxar a carta na primeira pergunta? Pode ser, vou mandar ver. Dudu Maia, conta pra gente, qual que é o seu start, né? O que te faz compor, tocar uma música, escolher aquilo pro seu repertório? Qual que é a raiz dessa motivação? Parece simples, né, essa pergunta, mas ela não é, não. Cara, se eu faço isso que você não fizer, eu não sou eu, não existo, eu morro, não sei, é o que eu respiro, é a música. Não sei se isso responde, não sei se... Não, super, Às vezes a gente só existe e a música tá ali o tempo todo, né? Exatamente. Mas entre as músicas mais lindas, assim, ó, se você fosse, caiu na ilha deserta, o avião caiu, só tem você, o bandolim, não tem mais nada. Que música estaria tocando lá na ilha deserta? Aquela que você não largaria jamais? Nossa, uma música muito forte pra mim, de tocar, pra mim, sempre foi Vibrações, de Jacó. Vibrações é boa. Acho que eu tenho uma relação especial com essa música. E ela tem um A e um B, né, que se complementam de uma maneira muito especial. É muito bom tocar Vibrações. Vai lá dentro da gente, né? Eu gosto de tocar, acho que é o momento que eu entro em contato comigo mesmo. Se você tivesse, né, naquela situação, encontrou um gênio, vai fazer um pedido, só que nesse caso é um só, e tem que ser um pedido que mude para melhor a vida, a realidade do músico brasileiro. Que pedido seria esse? Seria que as pessoas comecem a entender a nossa cultura como que seja dado o devido valor a ela, porque é visto como entretenimento, né? Cultura hoje é sinônimo de entretenimento. O que se consome de cultura no Brasil hoje, 99% é sala de cinema. Não que o cinema não tenha o seu valor cultural e de conversa, de transformador que a arte pode ter. Eu acho que ainda a nossa leitura e o que se consome de cinema, por exemplo, também, né? Eu acho que está muito aquém do poder que a nossa consciência cultural... Eu acho que a cultura devia estar totalmente vinculada ao Ministério da Educação, no caso, por exemplo, né? Não de turismo, sim. Ou qualquer outra coisa assim. Né? Eu acho que a nossa consciência cultural, ela te coloca, você entende no contexto sociocultural do qual você faz parte, contribui e usufrui. Isso dá uma outra dimensão de qual é o seu papel, porque o que gera violência, desespero e tudo mais, né, de esse desamparo todo, né, que as pessoas sentem, esse vazio. É o abandono, né? Você não se sente parte Exatamente. de nada. A não sensação de pertencimento, né? A nossa sensação de pertencimento. E aí seus efeitos colaterais, né, que a gente está vendo aí. Na pele. Né, as distorções disso aí, as pessoas que de repente começam a querer pertencer a coisas também que são tão, sabe, malucas também. Tal. Né, eu acho que o exercício da cultura e o culto à cultura, né, ela é uma coisa que vem do passado, do presente e para o futuro, porque ela oferece possibilidade de transformar também, de se reinventar. Isso vai fazer muita diferença. Até abrindo parênteses, acontece com uma certa frequência, ou tem acontecido, assim, de eu estar conversando com umas pessoas que não são da música, assim, e perceber que elas não têm nenhum
escape artístico na vida delas. Aliás, eu falei a palavra escape, mas é que não tem uma presença de arte, assim, não usufrui da arte, entende a arte como uma parte da vida, né? Eu tenho tempo, aí vai ver um filme e tudo mais, mas não enxerga que aquilo ali está alimentando, que pode ser um refúgio que ela pode produzir, ela pode interagir com a arte. Todo mundo pode. Gente, você está ouvindo o Compasso Binário? Você pode fazer parte da arte. Ela está aí para todo mundo, todos os tipos de arte. Você só precisa olhar ao seu redor, né? As pessoas estão fazendo arte em todos os lugares, mas parece que isso passa na rotina, né? As pessoas saem para trabalhar e voltam para casa para descansar, e saem para trabalhar e voltam para casa para descansar, e não percebem, assim, não tem nada além disso, né? Isso é chocante. O seu pedido do gênio, Dudu, podia mudar a vida de tanta gente para melhor, não só do músico brasileiro, mas de todo mundo que ia entrar nesse ciclo que alimenta a alma, né? E outra coisa, coloca você em contato com você mesmo, né? E capaz, é uma coisa muito poderosa, tem um poder transformador muito grande. Talvez, às vezes, para o sistema não seja tão interessante que as pessoas... Exatamente, eu ia falar nisso, né? O quanto a gente não é estimulado ao encontro com essa subjetividade, né? Porque aí a gente descobre coisas sobre a gente. Se a gente descobre coisas sobre a gente de fato pode querer se aproximar da nossa melhor versão, né? Assim, de trabalhar... Você ser capaz de reinventar o seu mundo, ser capaz de recriar a sua realidade. E é isso que a gente, enquanto artista, está tentando proporcionar para as pessoas, né? Alternativas, né? É possível ser de outra maneira. Olha só, o que eu entendo por um objeto artístico? É um objeto de expressão, certo? Que vai se comunicar nessa interlocução. Uhum. E para mim só passa a ser arte quando, na interlocução, quem recebe essa informação, quem dialoga com ela, pode dar o seu próprio significado para isso. Então você pode ver um quadro, né, no museu, às vezes o pintor quis fazer uma chaleira, sei lá, e outra pessoa está vendo um barco, entendeu? Sim. E aquilo, ela se apropria daquilo a partir daquele momento, ela entra em contato com a própria percepção, com ela mesma. Assim como um verso de uma canção de amor, você pode ter escrito para sua filha e a pessoa falar: nossa, mas essa história da minha vida, da mulher que eu mais amei. Sim. E vice-versa, as pessoas podem ressignificar aquilo e se apropriar. Já viu uma música e fala: nossa, essa música é da minha vida. E às vezes o autor estava dizendo uma outra história, ele queria falar outra coisa. E você se apropria daquilo a partir daquele momento, como uma música do Milton Nascimento, por exemplo, uma música do Chico, sim. né? Sim. E isso é muito poderoso, cara. E a partir desse momento, essa música já é sua, entendeu? Você não precisa ter tocado ou composto ela, porque você recriou ela naquele momento, você já deu significado para ela. Olha o poder que isso tem de transformação, né? É uma coisa muito perigosa, né? E maravilhosa, né? E Dudu, tem tanta gente boa fazendo música incrível. Quem que você pode trazer aqui, ó, que o ouvinte do Compasso Binário não pode perder de conhecer? Assim, alguém que você ama ouvir e que você gostaria que todo mundo conhecesse? Pô, o Douglas Lora, né? Pô, o Douglas é um cara tão legal, pô. Traz o Douglas Lora aí, bicho. Boa! Douglas é um cara maravilhoso. É mesmo. O meu ídolo. Tá aí, ouvinte, sigam Douglas Lora, ouçam o disco que a gente tá falando aqui, né, que a gente falou do Música Brasileiro. Douglas Lora tá presente, tá aí nesse caminho 20 anos, chupou muita laranja com o Douglas Lora. Né, exatamente, muitas foram, né? Tem um trabalho maravilhoso, tem um disco dele com a Irene Atienza, que é uma cantora espanhola, maravilhoso esse disco. Pô, Douglas tocando violão. Aí, ó, esse aí eu tenho que botar na minha listinha. Esse aí, ó, já anota, já tome nota no seu caderninho, né? Esse é muito legal. A Irene é tudo de bom. Douglas é demais. Demais mesmo. Dudu, se você pudesse passar um dia com um artista, vivo ou morto, assim, alguém super ídolo, ou uma pessoa que você já teve bons momentos e quer ter sempre bons momentos ao lado dela... Ou que você nunca conheceu também, queria ter conhecido. Aqui já foi falado desde Tom Jobim até Beyoncé. Nossa, tem tanta gente incrível. Agora, tive a oportunidade de tocar uma vez. Foi um encontro muito breve e que eu gostaria de estar pertinho, de sentir
ter essa lição de vida e de música e de espírito, seria o Dominguinhos. Dominguinhos é excelente. Eu acho que o Dominguinhos ele seria da minha lista também, viu? Às vezes eu penso. Nossa, Às vezes eu penso um pouco sobre isso. O Dominguinhos é o cara. Ele Total. sabia tudo. Inclusive, nós falamos, né, do Dominguinhos na primeira temporada. Sim, do episódio nosso 3. podcast. Não. Escutem também. É o 3, É eu o acho que é o 3. 3 É o mesmo. 3. É isso. Tô maluco. Tocamos a música do Dominguinhos, contamos a história dele na primeira temporada e de vários outros compositores da música popular brasileira, do choro. Então, não deixem de conferir cá no canal do YouTube ou na plataforma digital onde você está ouvindo. Você quer ouvir sobre o Dominguinhos, você ouve a primeira temporada. Você quer ouvir a gente tocando Dominguinhos, você vai direto no Compasso Binário Sessions, que é o nosso compilado a gente é de muito músicas chique, né? do Muito YouTube. nhenhenhen. Você coloca lá Caetano Brasil, Ney Souza, Compasso Binário, vai ter a gente tocando todos os compositores da primeira temporada. Bom demais. Por último, mas não menos importante, Dudu Maia, complete a letra da música. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá batendo em mim. Isso, tá doendo em mim, isso. Maravilha, música do Sérgio Bittencourt, né? Naquela mesa feita em homenagem ao pai dele, Jacó do bandolim. Estamos aqui com o Dudu Maia, continuador desse legado maravilhoso do bandolim brasileiro. Dudu, muito obrigado por esse papo magia, maravilhoso, que a gente sempre aprende muito, né? Eu acho tão incrível isso. Esse compasso binário, a gente grava 1 hora, a gente podia, vai virar flow, a gente podia fazer 3 horas e 40 de compasso binário, porque passa tão rápido. Quando eu puxei o acerto passo, eu falei, nossa, é isso mesmo, já acabou, acabamos de começar a falar. Pô, bom demais, prosa boa demais, nossa, e assuntos bons, né, assim, raramente a gente tem essa oportunidade de entrar com essa profundidade na nossa visão das coisas, né, e pô, vocês são nota 1000 demais, né, adoro vocês aí, são figuras lindas aí do meu coração, sempre... Se quiser ligar pra prosear aí qualquer dia, só de bobeira mesmo, tomar uma cervejinha à distância também. Tá eu topo isso aí, eu quero, como diria a Nath, esse hang. Vamos encontrar. Né? Bom demais, gente. Vou passar então a última palavra pro Dudu pra ele falar das coisas que estão rolando, que ele tá fazendo agora, quais que são os projetos, falar das suas redes sociais pra galera seguir também, antes da gente falar tchau oficialmente, né? É isso aí, agora aos poucos a gente está retomando novas formas de assumindo novas formas de trabalho, retomando algumas, né, que ficaram em stand-by, né? Então agora já tomei 2 doses da vacina, perspectivas no ano que vem, né, de ir para a Suécia em fevereiro, Estados Unidos em abril. Que beleza. Continuar nosso trabalho. O trio brasileiro tá com um disco engatilhado, tá quase pronto, um disco bem legal, que a gente gravou na estrada numa das últimas turnês que a gente fez nessa pandemia. Tem várias participações legais e músicas bem diferentes, bem legais. Eu acabei de lançar um disco novo que chama Bandolim e Batucada, que é resultado desse processo da pandemia, que eu gravei, né, o bandolim e percussão somente, né, chamei alguns convidados para gravar as percussões, né, nesse contexto de pandemia, né, então assim, eu tinha que me acompanhar, tocar sozinho durante mais de 1 ano, e os amigos à distância foram gravando os batuques também. E a gente fez esse material de 11 faixas, bandolim batucada, acabou de sair, tá fresquinho. É isso aí a gente tá retomando aí, sempre produzindo material novo e tal. Tem disco novo na praça, tem disco do trio brasileiro novo chegando, e ano que vem as turnês, né, se tudo correr bem, as turnês vão ser retomadas aí, andar por esse mundão aí cheio de novidade, né, das coisas que foram fomentadas durante esse purgatório. Tem muito lugar pra ir Coisa tocar. linda. É isso. E como é que é o seu @ no Instagram pra todo mundo seguir? Dudu Maia Insta. Aí, ó. De Instagram. Pronto. Dudu Maia Insta. Já aproveita, segue Dudu, segue a mim, @Caetano Brasil, segue o Ney com Y, Souza com Z, Neto, pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos episódios, que inclusive, ó, essa temporada tá caminhando pro fim, né? Estamos vendo esse fim do ano aí, ó. Tá acabando. Mas assim, ainda tem muita coisa linda pra rolar, ainda tem mais entrevistas maravilhosas, então stay tuned. Ney,
Um beijo pra você. Ah, que bom estar com vocês. Que episódio gostoso. Uma delícia, né? Próxima é muito boa. Gente. Obrigado, Dudu, mais uma vez. E fiquem agora, nossos ouvintes e ouvintas, com o som de Dudu Maia. Pô, Dudu, vamos encontrar todo mundo.